Oi, aqui é o Carlos Collet, sou psicanalista e eu quero comentar um pouco sobre a questão das escolhas, das dúvidas, decisões, incertezas, algo que está diretamente no nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda, desde o momento que a gente levanta da cama, nós estamos decidindo e escolhendo. E como diz a máxima da sociedade hoje, a vida é feita de escolhas. Mas que escolhas são essas? Como elas acontecem? Quem escolhe dentro de nós? O nosso eu consciente, o nosso eu inconsciente? O que existe dentro deste inconsciente que pode nos conduzir e nos direcionar e nos levar a lugares que de fato nós não queremos? Então, quem escolhe dentro de nós? Algo que eu sempre falo para pacientes, por exemplo, que estão em situações de sofrimento, eu questiono: se você tivesse plena consciência da sua vida, você estaria aonde você está, neste lugar de sofrimento, de dor, ou você estaria em outro lugar? As pessoas, na maioria das vezes, dizem: certamente estaria em outro lugar. Se eu estivesse consciente das minhas escolhas, eu não teria escolhido o que eu escolhi. Estaria em outro lugar, aparentemente num lugar melhor. Então, cada escolha pressupõe que existe um lugar melhor, que existe, diante de cada decisão, nós carregamos a ideia que existe um lugar melhor, que existe um bom e um mal. Por isso, muitas vezes, nós ficamos em dúvida, como a mente neurótica, por exemplo. A mente neurótica é aquela que está sempre em dúvida, porque transita entre o bom e o mal. A mente neurótica vai estar sempre dizendo: será que eu compro uma bicicleta? Caso eu compre uma bicicleta? Esse é um questionamento que a gente ouve muito, em forma de brincadeira, mas essa seria uma questão da neurose, de uma mente neurótica, indecisa. Mas este será que compro uma bicicleta, ou caso, pressupõe que existe um caminho melhor. E eu tenho medo de errar esse caminho. Eu tenho medo de entrar num caminho pior. Outra coisa que pressupõe essa escolha é a existência de um futuro. Diante de todo o dilema de escolha e decisão, se forma um futuro imaginário em nossa mente. Porque o nosso cérebro, ele é feito para calcular, ele é feito para sobreviver. Existe um mecanismo de sobrevivência que calcula o caminho, que traz possibilidades de futuro a partir da capacidade e habilidade de imaginação. E esse futuro, ele é posto em nossa mente diante das escolhas, trazendo medo ou receios ou alívio. Então, diante de cada escolha, nossa mente vai nos lançar imagens. Se você escolher isso, provavelmente vai acontecer isso. Se você escolher aquele outro, vai provavelmente acontecer isso. São imagens que são criadas em nossa mente, em nosso cérebro, a partir daquilo que nós vivemos. A partir do caminho que nós trilhamos até aqui, cria-se um registro e criam probabilidades e possibilidades do que pode acontecer. Mas isso não quer dizer que seja algo fixo, real e que 100% de certeza de que aquilo irá acontecer. Apenas são possibilidades que o cérebro está dando para que a gente analise, mas não quer dizer. Só vai acontecer essa possibilidade se você tiver ações, pensamentos, percepções, movimentos como você teve anteriormente. Se você teve esses mesmos pensamentos, percepções, caminhos, movimentos, então é muita chance de que aquilo aconteça. Mas se você tiver uma nova percepção, uma nova mudança de caminho, de movimento, vai produzir outras possibilidades. Então essas possibilidades estão o tempo todo aparecendo em nossa mente a partir de cada movimento que se dá. Cada mudança de movimento surgem possibilidades. Então nós não podemos tomar essas imaginações
perspectivas do futuro como algo 100% de certeza. Nós precisamos entender o movimento. Se você se movimentar igual, você terá essa prospectiva do futuro. Porque a nossa memória, os registros da memória estão interligadas, conectadas com a imaginação do futuro. Isso é o que mostrou uma experiência através de uma tomografia cerebral, em que a pessoa foi colocada na máquina e a ela foi dito: pense no seu passado, aquilo que você viveu, e acendeu uma parte do cérebro. Depois foi pedido a ela para que ela imaginasse o futuro e acendeu a mesma parte cerebral. Ou seja, deduziu-se que a memória e a imaginação estão conectadas. A tua imaginação do futuro está associado àquilo que você tem em sua memória. Se você mudar a sua perspectiva da sua memória, daquilo que você viveu, muda a imaginação do futuro. Então, seu futuro só será aquilo que você vê acerca do seu passado. Se você mudar a percepção, muda o futuro. Então, nós temos essas questões na escolha. Então, pressupõe a imaginação do futuro e uma ideia intrínseca que existe um caminho melhor. E essa existência desse caminho melhor, que seria um caminho do bem, digamos assim, hoje em dia ela está muito ligada e conectada à ideia de conforto, a um caminho sem dor, um caminho sem sofrimento, a uma anulação do desconforto. Ela está associada a uma paz que não produz dor e nem desconforto. Essa é uma ideia contemporânea dos nossos dias hoje, onde as pessoas, diante das escolhas, elas pensam nisso. Eu quero um lugar de paz. Eu quero escolher algo que me traga conforto, algo que não me traga sofrimento, algo que não me traga dor. Então, essa é uma base das escolhas hoje em dia. Contudo, na essência da escolha, nós vamos entender que existe sim algo que a gente chama de bom, algo que a gente chama de mal. E se nós formos lá na origem da nossa vida, a partir do útero, nós podemos compreender que o conforto, a posição dentro do útero, do conforto, que seria um local de paz, de integridade, onde você está íntegro ali, seria então esse lugar de bom, onde você não tem atenção, você tem apenas o alívio, e que isso na psicanálise nós vamos chamar de pulsão de morte, que é este lugar de conforto, de lugar estático. Mas conforme Provérbios 14, 12, verso 12 e verso 13, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Então esse caminho que parece bom pode gerar uma morte. E existe o outro, que é o mal, que podemos associar com o desconforto, que é a saída do útero, fora do útero, que é um lugar de conflito, de guerra, de desconforto, onde há atenção. E na psicanálise a gente pode chamar isso de pulsão de vida, porque é um movimento que te leva para frente, enquanto a pulsão de morte te deixa estático. A pulsão de vida te leva para frente. Então, na essência da escolha, nós podemos pensar que há intrínseco
dentro de nós essas duas instâncias, o bom e o mal. Um bom conforto dentro do útero, mal fora do útero é o desconforto, paz e guerra. Dentro da psicanálise, o bom pode estar relacionado ao id, a instância do id, que é o princípio do prazer imediato, e o mal relacionado ao superego, que é a repressão da lei. Bom, dentro disso, que circunda as nossas escolhas, nós podemos entender ok. Nós temos o bem. Aonde está o bem? Se nós temos o bom e o mal. Mas pode existir um bem. O que seria este bem? Sendo que o bom que eu falei sobre o conforto necessariamente não quer dizer que seja um bem, porque o conforto ele pode produzir morte. E o mal, o desconforto, ele pode produzir vida. Segundo Mateus, o livro bíblico de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, diz que estreito é o caminho que conduz à vida, e largo é o caminho que produz a morte, e muitos são os que passam por ele. Ou seja, o caminho estreito do desconforto, da saída do útero, da angústia. Estreito é uma palavra que significa angústia. Angústia é angustus, que é caminho estreito. Então esse caminho estreito ele pode te levar para a vida, enquanto o largo, que é o conforto, pode te levar para a morte. Mas o que seria o bem dentro disso? Seria o desenvolvimento, a expansão, o crescimento. Entendendo que esse bom e este mal estão em todos os movimentos da vida, em todas as escolhas que você tiver, em todos os caminhos que você tiver. O bom e o mal, o conforto e o desconforto, estará em tudo que você faz, desde o momento do nosso nascimento. O bem, o que seria? Seria o propósito natural da vida, que é o desenvolvimento, que é a expansão, o crescimento. Poderíamos conectar a ideia de harmonia, que para os gregos é filha de Áries e Afrodite. Áries, a guerra, o desconforto, e Afrodite, a beleza, o conforto. A harmonia seria a nossa percepção do bom e do mal. A harmonia seria a consequência da luta dos contrários, como diria o filósofo Heráclito, que diz: da luta dos contrários nasce a harmonia. Então o bem seria aquilo que a gente faz. Está muito conectado à percepção, como nós absorvemos, como nós percebemos o bem, o bom e o mal, o conforto e o desconforto. O que nós criamos a partir disso é o que seria o bem. Se nós, lógico, tivermos a perspectiva de que o conforto e o desconforto nos produzem desenvolvimento, nos fazem expandir e nos fazem crescer. Então nós temos ali um bem, então nós temos uma harmonia. Na música, a harmonia também diz respeito a isso. São notas que produzem tensão e outras notas que produzem alívio. A tensão e o alívio produzem aquilo que a gente chama de harmonia na música. Então, como nós criamos essa harmonia? Isso diz respeito ao bem. E isso está conectado
a ideia da consciência. Quanto mais consciência nós tivermos, ou seja, quanto mais luz da razão tivermos, poderemos trilhar um caminho harmônico, um caminho do bem. E o caminho harmônico é o bom mais o mal. Então as nossas escolhas devem tender para um caminho harmônico, não exatamente para o caminho do bom, do conforto. E se nós formos conduzidos pelo nosso inconsciente, apenas o nosso inconsciente pode nos levar para lugares indesejáveis. Porque o nosso inconsciente não tem julgamento de valores. O nosso inconsciente existe apenas para nos proteger da sobrecarga emocional, para que a gente suporte e não surte e não saia da realidade. Então cria-se mecanismos de defesas. A cocaína pode ser uma escolha do inconsciente para proteger alguém, para não surtar, por exemplo. Só que este caminho pode levar a lugares indesejáveis ou lugares não harmônicos. Então o nosso foco da escolha é buscar a consciência das coisas que estão no nosso inconsciente e compreender os caminhos harmônicos. Isso quando a gente amplia a nossa percepção. Algo pode ferir a minha mão, por exemplo. Eu posso cortar a minha mão. E a minha percepção é que vai dizer se isso expande minha consciência sobre mim mesmo, se faz eu crescer, se faz eu desenvolver. A minha consciência vai dizer isso, a minha percepção vai dizer isso. Se o meu inconsciente estiver muito tomado por coisas negativas, eu posso ter uma percepção negativa. E esse machucado na mão pode não me trazer desenvolvimento, expansão, crescimento. Então, é a percepção. A escolha não é exatamente para um caminho do conforto, mas para um caminho harmônico.